Se não fosse ele, Santa Maria talvez nem existisse, porque tudo foi feito à base de rodas de carretas, né? Então todos esses mantimentos, lenha que vinha para aviação férrea, tudo isso era trazido em rodas de carreta. Foram os carreteiros os responsáveis por grande parte do desenvolvimento dessa região do Rio Grande do Sul, né? A partir daqui partiram verdadeiros heróis, tanto é que nós temos aqui o primeiro herói de Santa Maria, Maneco Pedroso, né? Viveu nessa região, que São Valentim tem uma viés histórica muito bonita, porque os carreteiros desbravando os caminhos para levar avante a economia, né? Os soldados, né? Aqueles voluntários se oferecendo para lutar, para defender as nossas fronteiras, né? Que é aquela região das Missões, ocupada pelos espanhóis, e que daqui realmente partiram pessoas que lutaram pela conquista dessas regiões. Aqui a colônia Toniolo era a sede, era uma pousada de carreteiros. Esses carreteiros vinham então nas regiões da fronteira, né, dos Banhados, região de São Gabriel, e ficavam à noite nessa casa, né, nesse galpão, né, traziam suas mercadorias, dormiam aqui, usavam o piquete com açude aqui para deixar os bois. De manhã levantavam o acampamento, iam até a cidade, vendiam seus produtos, retornavam à colônia, chegavam aqui, pousavam novamente, usavam daí uma venda de campanha, né, um bulicho de campanha com muito sortido que os pais do subprefeito hoje tinham nessa região, e o meu bisavô também, que é naquela casa que está nas minhas costas aqui, então é uma casa centenária, né, já com praticamente quase 120 anos. Essa carreta era do meu pai, aqui era o galpãozinho dos carreteiros, onde 20, 30 carreteiros por dia passavam aqui, que iam a São Gabriel. Então o poço deles era aqui. O poço deles, eles traziam lenha ou melancia, levavam para a estação ferroviária, né? E as máquinas eram movidas a lenha. E frutas, melancia, vinho de Catuçaba, de Santa Flora, São Gabriel, tudo era passado por aqui porque não existia a BR-158, né? Então o trânsito era por aqui de carreta. A história de São Valentim, ela resultou assim, de uma casualidade. Nós temos aqui duas comunidades, aqui a comunidade Toniolo, a colônia Toniolo, e a uns 5 quilômetros abaixo fica a colônia Conceição. E o grande problema é que essa região pertencia à Boca do Monte, né? E quando foi construída a BR-158, cortou, dividiu a região, né? Então uma parte ficou além da BR-158 e a outra parte ficou mais vinculada a essa área aqui onde hoje é a área militar, né? 43% do distrito é composto da área militar. E isso na realidade causou uma certa estagnação para essa região. Então, as minhas primeiras lembranças são deles, né? Do casal dos meus avós, Valentim e Elisa Toniolo. E eles eram dono do armazém, né? Onde meu pai trabalhava com meu avô. Além do armazém, meu pai também tinha a parte de agricultura, né? E de pecuária, né? E nós ajudávamos, eu e meus irmãos ajudávamos nas atividades, né? Da venda, como a gente falava, né? E das atividades também da agricultura, do campo, né? Com a minha mãe fazia pão
para vender para eles. A minha mãe fazia as costuras para os carreteiros, bombacha, camisa, etc. E nós ajudávamos nessas atividades. Então, as primeiras lembranças minhas é dessa época, porque era uma época muito, como é que eu vou dizer, era uma época muito boa, assim, né? Porque nós éramos tão inocentes, né? Nessa vida campeira, né? Era 2 dias de viagem, saía daqui de manhã e ia chegar no outro dia de manhã em Santa Maria, mas geralmente vendia a carga e voltava, daí com a carreta vazia dava para voltar no outro dia. Aí ali São Valentim era o lugar dos carreteiros parar ali. E eu tenho muita lembrança daquelas histórias de ficar ali, aquilo tinha cancha de bocha, tinha boliche. E era aquilo era trabalho e era uma festa também aquela viagem, pelo menos para mim, que era guri, né? Ele era agricultor, plantava. Ele veio em 1940, ele veio da Água Boa para aqui, para essa fazenda, que eu te disse que era uma fazenda aqui. E ele era agricultor, aí a maneira de vender os produtos que produzia era levar de carreta em Santa Maria. Tinha que produzir milho, plantava melancia, batata doce. Eram os produtos que ele produzia, aí carregava nas carretas e ia vender em Santa Maria. Era um profissional, carreteiro assíduo, assim. Naquela época não tinha estrada, atravessava nados, banhado Raimundo, que aquela ponte ali. Atravessava nados, boi nadando com a carreta. A coisa mais horrível era. Aí eu conheci, eu tinha 9 anos, me lembro bem. O meu avô morava do outro lado, que o pai casou com a minha mãe, que era do outro lado dos banhados, um banhado brabo que tinha. E só a carreteada mesmo, não tinha outro meio. E aí se juntava 9, 10 carreteiros ali, esperando quartear uns para atravessar pro outro lado para depois vir buscar os outros. Tinha época de inverno, nadava, virava a carreta, enterrava a mercadoria, tudo perdia, tirava. Era uma confusão medonha, não sei como é que tinha coragem para aquilo, né? Eu mantenho tenho até a placa que eu tenho dela. Então essa é, na verdade, a identidade de São Valentim. A carreta e os carreteiros são a identidade de São Valentim. É isso que a gente busca na história dessa povoação que se formou aqui, que é uma povoação de origem italiana, né? Essas áreas aqui foram as glebas que os italianos receberam. Meus bisavós então receberam essa gleba e que fizeram essa casa. E fundaram, então, começaram a associação, né? Por que São Valentim? São Valentim é uma referência à capela de São Valentim, que também foi construída pelos nossos avós, né? Numa época em que eles cederam o terreno, parte da sua gleba, para a igreja e construíram a capela de São Valentim. Então, a partir do conhecimento das histórias e histórias das carretas, dos carreteiros, nós identificamos que nós tínhamos que buscar o desenvolvimento da região baseado na identidade cultural daqui, que era a figura do carreteiro da carreta. Realizamos 6 eventos da Festa dos Carreteiros, porque nós partimos realmente dessa identidade para valorizar a região, reunindo os carreteiros, fizemos desfiles de carretas, de carreteiros, né? Fizemos festival de música, de dança, de poesia, a primeira carreteada da canção da poesia nativa, fizemos 6 edições. Depois, em questão por dificuldades até de achar quem assumisse o projeto para buscar recurso através da Lei de Incentivo à Cultura,
esse evento praticamente parou no tempo. Fizemos uma festa belíssima. Isso vai mantendo viva um pouco a chama dessa tradição, né, dos carreteiros. Mas, na verdade, assim, ó, saindo essa geração que está empenhada nisso, eu temo por cair no esquecimento, né? Principalmente se o poder público não ajudar, porque hoje nós somos uma comunidade relativamente pobre, né, de pessoas, todos minifundiários, e isso aí, poucos recursos se tem para te fazer um evento que sai, sei lá, em torno de 60, 80 mil reais. Quer dizer, a comunidade não tem como arcar com essas despesas. E o poder público não tem se mostrado nem um pouco interessado em que isso se mantenha. Né? Eu acho que é um pecado isso que o poder público tem feito conosco. Não conosco, mas com a tradição, com a memória de um povo, com esse legado que os carreteiros deixaram para nós. Meu pai era ferreiro e eu sempre ajudei ele em tudo, foi coisa. E 14 filhos, e só ele, de ferreiro, ninguém mais quis. Coisa da lavoura, de arado, tudo que era coisa, carroça, Aranha, carreta, aranha. ferrar carreta, um serviço maravilhoso. Em ponto de meio-dia, com o sol bem quente, fazer lenha, tudo em roda. Muito brabo, aquele serviço de ferreiro, ninguém mais quer. Eu, se tivesse um filho homem, eu não ensinava essa profissão para ele. Viver embaixo de carvão, De sujeira. todos os dias. Eu trabalhei até 70 e poucos anos. Era aposentado, ainda Aposentado, trabalhava. ainda trabalhei uns quantos anos, depois parei. As histórias que eu sei são mais questão que meu pai contava, né? Alguns tios, de que quando eles começavam a lavrar a terra, que era uma terra assim virgem ainda, só tinha gado, eles encontravam muitas que eles chamavam de panela de bugre, que o bugre seria como se chamavam os indígenas daqui, né? Até em casa nós temos ainda uma herança, digamos assim, que seria uma urna funerária de indígena. E quando eu era criança, eu ouvia essas histórias, porque eu não cheguei a pegar essa época em que eles achavam coisas. Quando eu nasci, já tinham achado tudo que tinha que achar, assim. Mas eles contavam que estavam lavrando e iam achando coisas. Eles achavam interessante, sabiam que aquilo podia ser de índio. E quando vinham alguns estudiosos aqui, de museus de Santa Maria e de outras regiões, eles acabavam entregando essas peças para esses museus um pouco sem saber um pouco da história, assim, né? Então, na verdade, a história que chega seria que aqui era um lugar onde os índios moravam, provavelmente na questão da região, que era alto e tudo. E uma vez nem isso tinha, nem carreta. Muita gente e nem aranha. Não tinha nada, quando nós chegamos aqui, nós não tinha nem um rádio, não tinha luz, não tinha nada aqui. Nós não tínhamos luz elétrica, era lampião, né? E nós não tínhamos refrigerador, não tínhamos televisão, era só um rádio, né? Os carros, o primeiro carro quem teve foi meu avô. A água tinha carregado a sanga, não tinha um poço, não tinha coisa nenhuma, tudo era abraço. Depois veio o rádio, que um pouco já veio televisão, e agora foi melhorando tudo. E nós temos uma vantagem, eu creio uma vantagem e uma desvantagem por estarmos tão próximos da cidade. Nós estamos a 11 quilômetros da cidade, né? 7 quilômetros se for fazer estrada de chão até os quartéis ali.
Então, na verdade, me parece que temos uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é a proximidade da cidade, que tudo que tu precisa, tu vai na cidade e busca. A desvantagem é essa evasão, porque como a cidade oferece mais oportunidades do que a zona rural, por estarmos tão próximos da cidade, esses filhos, essa juventude da colônia acaba saindo daqui, indo estudar na cidade e por lá ficam, se encantam e por lá acabam ficando, o que transforma a colônia, na verdade, em uma zona rural de pessoas um pouco mais de idade, né? Muitos aposentados, muitas pessoas que estão retornando até da cidade para cá depois de aposentados para usufruir dessas belezas que a natureza traz e que a zona rural traz. Eu, enquanto criança, eu peguei um resquício dessa vida rural um pouco isolada da cidade ainda, enquanto de sustentabilidade, sustentação própria, assim, né? Eu peguei então o engenho onde o meu pai ele plantava cana, por exemplo, né? Plantava cana, levava para o engenho aqui de um vizinho próximo, ele transformava a cana que o meu pai plantava em melado e cachaça e pagava o pai a cana com melado e cachaça. O pessoal plantava arroz, levava no engenho para beneficiar e trocava o arroz cru, o arroz sem beneficiar, pelo arroz beneficiado. Então o pai também fazia isso. Tudo isso era muito local, porque era muito difícil na cidade. E com o tempo houve uma transformação de inversão. Ficou muito difícil fazer isso em casa, porque tudo dá muito trabalho e pouco lucro. E ficou muito mais fácil ir no mercado comprar. Então houve uma transformação do pessoal deixando de fazer essas coisas em casa por conta própria para criar coisas, plantar ou criar gado em função do lucro e no mercado comprar esses produtos que poder produzir em casa. Ele não queria que as raízes morressem, né? E que a família Toniolo, né, daqui, que foi fundadora, saísse daqui. Então ele fez questão de dar um pedacinho de terra para cada um de nós somos 5, né? E eu fui a única, eu e Júlio César, que ficamos aqui. Eu fiz a minha casa aqui e há 8 anos eu estou morando aqui. Embora as minhas atividades sejam na cidade, eu vou e volto todos os dias, né? E a minha vida, depois que eu vim para cá, ela ficou uma qualidade de vida bem melhor do que morando na cidade. Não é a juventude que vem para fora, são pessoas que querem tranquilidade da campanha, dessa vida pura do campo, né? Então eu acho que as perspectivas são essas, porque os jovens daqui, eles vão para a cidade para estudar, para fazer a sua vida, né? Então eu acho que a tendência é isso que eu fiz, né? Voltar para a terra natal. A gente gosta muito e é pertinho. 15 minutos está na cidade. Mesma coisa que morar na cidade, na parte urbana da cidade, né? Mesma coisa. Tá aqui, tá lá na cidade, não tem diferença. Só tem diferença para um lugar bom, né? A gente tem tudo aqui, graças a Deus, né? Você compra muito pouca coisa para se manter. É muito bom. Eu, se me oferecer um apartamento na cidade, não vou. Daqui não sai como os outros, né?